Olha, meus amigos, os aliados do presidente Lula quer que o ex-presidente Jair Bolsonaro continue em prisão domiciliar e que não volte para Papuda. Você vai entender todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal Rumo ao Nada, do seu canal de notícias aqui no YouTube. Essa notícia, meus amigos, está no G1, né? E ela foi escrita por Waldo Cruz. Para quem não sabe, o Waldo Cruz, né, além de colunista do jornal o Globo, do G1 da Globo, ele é também, né, comentarista de política na Globo News, né? A Globo News é o canal de notícias da Rede Globo, né? Segundo Waldo Cruz, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva gostaram da decisão do ministro do STF, né, de proibir que o Flávio Bolsonaro, né, vá visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, na prisão domiciliar. Só que, por outro lado, meus amigos, os aliados do presidente Lula não querem, né, que o Alexandre de Moraes coloque, né, tire, ou seja, revogue a prisão domiciliar do Bolsonaro para mandá-lo novamente para Papudinha, né? Só que, gente, esqueceram de combinar com o líder do governo lá na Câmara dos Deputados. Inclusive, nós trouxemos em primeira mão aqui no canal Rumo ao Nada, né, que o Lindenberg Faria, para quem não sabe, ele é líder, né, do governo do presidente Lula, do PT, lá na Câmara dos Deputados, né? E aí ele já entrou no STF pedindo a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, na prática ele quer que o Bolsonaro saia, deixe de cumprir a prisão na casa e volte para o regime fechado, né? Tudo isso por causa daquela carta onde o Flávio leu, né, as orientações que o Jair Bolsonaro, né, escreveu uma carta, né? E nessa carta pediu união do partido, ou seja, dando orientações ali para o seu campo político. E aí, né, o Lindenberg Faria, ele se acha acima de todo mundo, né? Ou seja, não gostou dessa carta e já de imediato pediu, né, a revogação da prisão domiciliar. Só que, por outro lado, dá a entender que ele acabou desagradando o líder maior do PT, que é o Lula, né? Porque para os aliados do presidente Lula e para o próprio presidente Lula ali nos bastidores afirma, né? Deixa lá, que fique preso em casa mesmo, não tem porquê, né, voltar para Papudinha, né? Ou seja, eles acham que, de fato, impedir as visitas, né, do Flávio Bolsonaro ao Bolsonaro, o Alexandre de Moraes fez certo, só que não quer que revogue essa prisão, digamos assim, né? É a prisão humanitária do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, meus amigos, é importante, já que a gente está comentando sobre esse assunto, né, que o Alexandre de Moraes, né, proibiu agora que o Flávio visite, né, o seu pai lá na casa dele. Inclusive, tem uma ala de apoio ao próprio Flávio Bolsonaro que gostou dessa decisão. Ah, César, mas por que gostou? Porque, segundo interlocutores, o que acontecia? Tudo que o Flávio Bolsonaro vai fazer, ele corre lá antes, pedir as bênçãos do pai. Pai, eu posso fazer isso? Pai, tem um deputado que quer fazer uma coligação lá no Rio Grande do Sul. Pai, eu posso? Daí o Bolsonaro: ok, filho, você pode fazer. Ok, eu não gosto desse cara. Ok, não faça isso, não faça aquilo. Ou seja, tudo que ele vai fazer antes, ele consulta o seu pai, né? E para os aliados políticos, não, ele tem que ter independência, né? Ele é um candidato à presidência da República, ele tem que ter autonomia para tomar as suas próprias decisões. E isso vai fazer com que, né, o Flávio Bolsonaro se desmame literalmente do seu pai e coloque o seu time em campo, né, para, digamos assim, dar um tom de profissionalismo na sua desenvoltura política de agora para frente. Ou seja, os aliados políticos, né, gostaram dessa decisão do Alexandre de Moraes. Só que tem um porém, meus amigos.
pode ser que, né, essa decisão do Alexandre de Moraes venha a cair, porque, né, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, também vão entrar no STF, né, pedindo, né, que o Alexandre de Moraes pense melhor, né, e revogue essa decisão, né, porque estão alegando o seguinte, que quando o ex-presidente, o atual presidente Lula estava preso aqui em Curitiba, né, na 13ª Vara da Criminal, né, onde que o Moro prendeu o Lula aquela vez, todas as semanas naquelas eleições, né, em 2018, toda semana o Haddad vinha a Curitiba, o Lula escrevia carta, orientava, né, como o Haddad naquela época deveria se portar, se comportar diante das disputas eleitorais em 2018. Só que tem um porém, né, tem outros especialistas, juristas, inclusive, falando, só que no caso do Lula, né, a sua pena não era transitado em julgado, ou seja, cabia ainda recurso. Agora, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já é condenado e transitado em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, né? Ou seja, há esses pontos que precisam ser levados em consideração. Mas a OAB já falou, né, que, poxa, se o Lula podia fazer isso lá em 2018, né, podia escrever carta, o Haddad podia visitar o Lula a hora que quisesse, por que que isso não pode acontecer agora com o Flávio Bolsonaro? E tem mais um ponto que eu quero colocar, né, aqui no nosso debate, né? Ou seja, alguns pontos, né, digamos assim, importantes desse vídeo, né, é o que, né? Ou seja, o Lula não quer que o Bolsonaro vá para a prisão fechada, quer que continue em regime de prisão domiciliar, né? Os aliados do próprio Bolsonaro, né, do Flávio Bolsonaro, gostaram da decisão do Alexandre de Moraes em proibir, né, a visita do Flávio ao seu pai. E a outra notícia que eu quero abordar aqui também, que eu acho que é de suma importância para você que gosta de política, né? A dona Michele, né, que é a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, ela revelou recentemente, né, que ela sim nutre o sonho, o desejo de ser candidata à presidência da República. É importante salientar, meus amigos, que até o próprio presidente do partido, né, o Valdemar da Costa Neto, ele tinha também a esperança, né, de lançar a Michele como candidata à presidência da República. Obviamente não deu certo, porque o próprio Bolsonaro escolheu o seu filho, o Flávio Bolsonaro, para assumir, para herdar, né, o seu, digamos assim, a sua questão, né, da política, né, herdar os seus votos, o seu espólio político, como se diz por aí, né? Mas a dona Michele falou, não, eu não desanimei, né? Eu ainda quero ser presidenta do Brasil. E ainda ela chegou a mencionar, ela falou assim, se o Lula esperou 30 anos para se tornar presidente da República, ou seja, ficou tentando por 30 anos, por que eu não posso esperar 4 ou 8 anos para ser candidata à presidência da República? E aí, meus amigos, eu pergunto para você que está aí do outro lado, você que está aqui no canal O Rumo ao Nada, se fosse, qual dos dois nomes você preferia mais para disputar as eleições? Eu não estou falando do Lula, gente. Nesse caso eu vou citar no campo bolsonarista. Você preferia o Flávio ou você preferia a Michele Bolsonaro como candidata agora para o ano de 2026? Comente aí, a sua opinião é de suma importância para nós aqui do canal.